Amados irmãos, nós temos estudado a respeito do livro de Judas. O que é que o Senhor quer nos falar no livro de Judas? Então, os irmãos podem abrir na epístola de Judas. Fica bem próximo a Apocalipse. Judas, capítulo 1. Nós entendemos que Judas estava enfrentando um grande desafio em seus dias. Não só Judas, como todos os apóstolos. Porque do meio da igreja surgiram líderes que estavam pervertendo toda a compreensão a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito de Deus como soberano sobre a terra e sobre os céus, a respeito do Senhor Jesus Cristo como que tendo se encarnado para sofrer e morrer no lugar do pecador. Uma heresia tinha surgido no meio da igreja, e Judas se sente obrigado a mudar de assunto para com aqueles irmãos. Ele diz, do versículo 1 por diante: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus. Se vocês prestarem atenção, esses aqui estavam justamente afrontando a graça de Deus e desprezando o Senhor Jesus Cristo como aquele que é soberano, como aquele que é Senhor. Antes de entrarmos mais a fundo nessa questão, eu queria que os irmãos questionassem a si mesmos. Qual a sensação que você tem de ter a sua vida em um país que dizem ter liberdade? Qual a sensação de ser livre? Você como adulto, por exemplo, as crianças elas têm essa sensação de liberdade à medida que os pais vão permitindo que elas façam aquilo que elas desejam. Então elas têm essa sensação de liberdade. E quando você vai crescendo, você diz: quando eu chegar nos meus 18 anos, aí sim eu vou poder fazer o que eu quero, sem minha mãe e meu pai estar me impondo limites. Qual é a sensação, você que chegou aos 18 e já passou dele? Qual a sensação de ser adulto? Como é viver sobre as suas próprias escolhas? Você decidir as coisas por si e por seus filhos. Você costuma dizer, como muitos dizem: eu não devo satisfação a ninguém. É assim que você diz? Porque existem escravos e existem escravos iludidos. O título do nosso sermão é: o Senhor é digno de ser servido. Se vocês observarem no finalzinho do nosso texto, diz que essas pessoas negam o único. Nós vimos eles negando Jesus como soberano. Hoje nós veremos eles negando Jesus como Senhor. Eles negam o nosso único Senhor, Jesus Cristo. Então é isso que eles fazem. Eles não aceitam Jesus Cristo como seu único Senhor. Eles querem ser livres. Esses
líderes que surgiram no meio da igreja, eles não aceitavam estarem sob a tutela de ninguém. Jesus Cristo, como único Deus e Senhor, em muitas traduções, em muitas cópias antigas aparece dessa forma: Cristo, que é o único Deus e Senhor. Porque aqui Judas está combatendo justamente isso, dizendo para aqueles irmãos que eles não são pessoas sem dono, eles têm um dono, eles têm um Senhor. Isso em contrapartida aos que estavam no meio da igreja, que faziam com que aqueles irmãos pensassem que tinham liberdade para viverem os seus prazeres. Esses gnósticos, eles pensavam justamente dessa forma: olha, Deus, se preocupe com ele não, ele existe, a gente sabe que ele existe, mas ele não está preocupado com sua vida aqui na terra não, ele tem as coisas dele. O que ele fez? Ele criou todas as coisas, deu corda e deixou para lá. Ele está preocupado com isso não. Se você não se preocupar com sua felicidade, Deus não vai se preocupar. E eles inculcavam isso na mente dos irmãos, e os irmãos estavam acreditando nisso e querendo viver uma vida de prazeres carnais, satisfazendo os seus próprios desejos. E os gnósticos, os epicuristas, eles diziam que Deus é totalmente transcendente, ele não pode ser alcançado pelo homem, e ele também não se faz alcançado ao homem. No entanto, a Bíblia nos mostra claramente que Jesus Cristo foi o Deus imanente, é aquele que desceu, é aquele que se uniu, é aquele que tomou e assumiu o lugar do seu povo. Então estes gnósticos, eles negavam a providência de Deus aqui na terra, eles negavam a parousia, eles negavam o julgamento divino, a vinda de Jesus Cristo. E Judas percebeu que precisava agir. Ele não podia deixar que aqueles irmãos corrompessem com tamanha heresia. Para vocês terem uma ideia, um homem que viveu entre 150 a 210 anos depois de Cristo, justamente quando os apóstolos estavam finalizando suas epístolas, esse homem, Monôimos, ele dizia o seguinte: ele era um gnóstico árabe, e ele dizia: abandone a procura por Deus, pela criação e por outros assuntos de natureza semelhante. Procure por ele, tomando a si mesmo como ponto de partida. Aprenda quem está dentro de você, que torna tudo seu, e diga: meu Deus, minha mente, meu pensamento, minha alma, meu corpo. Aprenda as fontes de tristeza, alegria, amor, ódio. Se investigar com cuidado esses assuntos, encontrará Deus em si mesmo. Então, era uma forma de tentar fazer o homem olhar para si e encontrar paz em si mesmo. E aí era só uma questão de investigação. Analise como é que vem a tristeza. Você descobrindo como ela surge, você vai conseguir transferir ela para que elas percam a força e você obtenha a alegria. Então eles queriam muito disso. Pedro também combateu esse mesmo tipo de heresia. Na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, ele diz isso: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então é do mesmo grupo que Pedro está tratando aqui, dos gnósticos. E
eles atacam de forma que esses daí não corrompam a igreja. Judas e quem foram aqueles que estavam dentro. Essas pessoas estavam dentro da igreja. Eles se reuniam no meio da igreja, visível do Senhor. Mas eles se apresentavam como vassalos, como servos do diabo, ainda que pensassem que fossem livres. Eles, ao negarem o senhorio de Cristo, assumiam, sem perceberem, o senhorio do diabo. De qualquer forma, e por todos os lados, você é do Senhor. Você que crê em Cristo, você que o segue, você não pertence a si mesmo. Precisa parar com essa noção de que você é dono do seu nariz. Você não é dono de nada. O Senhor é dono de você. Paulo diz isso aos Romanos, no capítulo 14, versículo 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Mas isso era algo que os irmãos se deleitavam em saberem que pertenciam ao Senhor. Existia uma alegria imensa neles por saberem que eles tinham um dono, e que esse dono era amoroso, e que esse dono cuidava de cada detalhe de suas vidas. Mas os gnósticos não. Eles não queriam Jesus Cristo como Senhor. Eles queriam tomar conta de sua vida, fazer o que desse vontade no seu coração. É mais ou menos os gnósticos de hoje, são aqueles que dizem assim: siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar, satisfaça o seu coração. E aí tudo quanto é de pornografia, perversidade, maldade começa a surgir no mundo, porque Jesus Cristo diz que é do coração do homem que brota todo tipo de perversidade. Eles negavam Jesus Cristo como Senhor, mas eles amavam a graça de Deus. Eles amavam a corda que Deus deu no mundo. E eles diziam isso, que eles não queriam Cristo como Senhor, mas se apropriavam de sua graça para usarem delas como libertinagem. Olha, eu recebi dele a liberdade, então eu vou usar ela como eu bem entenda. Não era a graça, mas o poder governante de Cristo que eles negavam. Eles amavam a graça, mas odiavam a submissão. Eles se gloriavam em serem livres, mas não se submetiam ao rei que tinha concedido esta graça. Quando Judas usa essa palavra de Senhor, essa palavra do grego, ela vem no sentido daquele que exerce absoluto poder sobre os seus subordinados. Mas essas pessoas se acham livres. Essas pessoas acreditam que, porque tomam suas próprias decisões e muitas vezes se dão bem, e muitas vezes desfrutam de um certo prazer, eles pensam que são livres. Não percebem que são escravos do diabo. Que é justamente por esse caminho que o diabo tem interesse que eles vá, e eles são conduzidos por essa astúcia maligna. Existe a história de um senhor de escravos, que ele enricava cada vez mais à medida que dava alforria aos seus escravos, ou que fingia dar alforria aos seus escravos. Então ele tinha muitos escravos, e aí ele escolhia alguns e dizia: olha, chegou o tempo de vocês serem livres, então está aqui a carta de alforria e podem seguir por onde vocês querem.
Não sabiam esses escravos que as terras desse Senhor era a perder de vistas. E eles fugiam, mas ainda estavam na terra desse Senhor. E aí eles se acomodavam em algum lugar, e aí faziam aquele lugar prosperar com o seu trabalho, com o seu esforço. Um esforço que eles diziam: agora sim, vale a pena trabalhar com gosto e dar o máximo de nós, porque é para nós mesmos que estaremos trabalhando. E eles trabalhavam, depois de alguns anos que eles tinham feito aquele lugar prosperar, chegava o dono e dizia: aqui são minhas terras também. Vocês estão livres, mas não para tomarem aquilo que é meu. Saiam do que é meu e usem sua liberdade em outro lugar. E aí eles iam construindo nas terras desse homem, achando que eram livres. Assim são os filhos do diabo. Pensam que são livres, saem por aí fazendo o que querem com seus corpos, com as suas vidas, e o diabo dizendo: sim, vá, faça mais. E eles cada vez mais fazem, na verdade, aquilo que é de interesse do diabo. Já aqueles que servem ao Senhor, já aqueles que têm a Cristo como Senhor de suas vidas, eles sabem disso, que quem manda em suas vidas é Jesus Cristo. Eles sabem que não são donos de si mesmos, mas isso causa neles uma alegria extrema. Observe o Salmo 100, 2 e 3, fala dessa alegria de ter Cristo como Senhor. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A servidão a Cristo, ela parte de uma alegria que faz tremer diante dele. Como diz aí no Salmo 2, versículo 11: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Essa alegria causa tremor num cristão. Então eu quero trazer uma aplicação para os irmãos, dizendo que ninguém que segue ao Senhor Jesus Cristo, que tem Ele como Senhor e Salvador, é dono do seu próprio nariz. E também ninguém que não segue a Jesus Cristo, todos aqueles que não seguem a Jesus Cristo, nem eles são donos do seu próprio nariz, porque é o diabo que é dono do nariz deles. Todos os seres humanos são como criancinhas, induzidas e conduzidas pelos adultos. É assim a raça humana. Não pense que a raça humana tem tamanha sabedoria a ponto de saber viver livrando-se por si só do diabo. É igual a criancinha. A criancinha, para sair, tem que andar pegando na mão dela. Ela não vai para onde quer, mas ela é conduzida por onde os pais querem. Da mesma forma são os filhos do diabo. Eles pensam que são livres, mas eles estão sendo conduzidos pelo pai deles. E assim são os crentes que entendem isso, se deixam conduzir pelo seu Senhor. Uns são induzidos e levados pelo senhor perverso, corrupto, destruidor de seus vassalos. Os outros são induzidos e levados por um Senhor amável, santificador e salvador de suas almas. Seduzidos para servir como cegos. Assim são os filhos dos ímpios. Assim são os ímpios, filhos do diabo. Quando Jesus Cristo passou pela tentação da autocomiseração, quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo a sentir pena de si mesmo, o diabo usou Pedro para isso. E Jesus Cristo estava deixando bem claro para que veio. Eu vim para sofrer, eu vim para ser pego pelos pecadores, judiado, crucificado, morto,
mas vou vencer e vou ressurgir. E aí Pedro, induzido pelo diabo, chama Jesus Cristo em particular e diz: não, Senhor, jamais te acontecerá coisas tão terríveis. Rejeite isso, o Senhor vai ser feliz. E começou a falar com Cristo a respeito daquilo que Cristo poderia ter de satisfação. A resposta de Jesus Cristo foi: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então preste bem atenção na estratégia de Satanás. Ele quer que você faça a vontade dele, mas a vontade dele é justamente essa, que você satisfaça os teus próprios prazeres, deixando o de Cristo de lado. E aí Jesus Cristo diz: olha, você está preocupado em satisfazer a vontade do homem. E não foi assim com Eva. Vocês lembram? E não foi assim com os judeus que Jesus Cristo estava debatendo com eles. Quando eles diziam: não, nós temos um pai que é Deus. Jesus Cristo disse: não, o vosso pai é o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do coração de vosso pai. Então observe, enquanto o diabo quer que você satisfaça os seus próprios desejos, achando que é livre, quando você faz isso, você está satisfazendo os desejos do diabo, como aqueles judeus estavam fazendo. O desejo do diabo que tornou o desejo de Eva em desejo de pecado. Vocês lembram? Foi assim. O diabo não disse: olha, essa árvore é muito boa para mim, esse fruto é bom para mim, se você comer eu vou me satisfazer. Ele não revelou isso, apesar de ser isso. Se Eva desobedecesse a Deus, se Adão desobedecesse a Deus, ia satisfazer o diabo. Mas o diabo não chegou se apresentando assim. O diabo chegou apresentando para Eva e instigando nela o desejo de se sentir livre de Deus como Senhor dela. E ele diz: olha, não é bem assim. Olha, no dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus e tal. E aí os olhos dela já veem a fruta de outra maneira. E ela pensa que é os desejos dela, simplesmente mas por trás tem o desejo também daquele que queria se tornar o pai dela, à medida que ela negava a paternidade do Senhor Jesus sobre ela. O Senhor Jesus Cristo, Ele é digno de ser honrado, é digno de ser servido. Ele é o Deus inverso ao falso Deus, que é o diabo. O diabo faz você servi-lo, achando que você está servindo a si mesmo. Com Cristo não é assim. Cristo já diz logo diretamente: você vai me servir. É a mim que você vai servir, e não a você mesmo. O diabo diz o contrário: é a você que você servirá. Seja livre. E a ele que você estará servindo de forma enganosa. Foi o que Jesus Cristo disse aos apóstolos quando disseram: olha, nós devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Jesus Cristo: não, 70 vezes 7. Ah, não, então aumenta-nos a fé. Jesus Cristo disse: não é questão de fé, é questão de obediência, é questão de vocês me verem como Senhor. Se vocês me verem como Senhor, vocês farão tudo que eu mandar, inclusive perdoar quantas vezes for preciso. E ele deu até um exemplo em forma de parábola. Ele diz: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu
e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Percebem como Jesus Cristo é completamente o oposto do diabo? O diabo faz você servir a ele, induzindo você a pensar que é livre de qualquer senhorio. Cristo diz que você servirá a ele primeiro, para depois ser servido naquilo que você anseia. Judas e Pedro combateram essa mesma heresia. Então, como servir ao Senhor? Como servir a esse Deus? Paulo aos Romanos diz, no capítulo 12, versículo 11: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Jesus Cristo é teu Senhor? É Ele quem manda em você? Quando você tem vontade de fazer algo, você para antes para averiguar se isso é o que Ele quer, ou você faz de forma impulsiva, como se você achasse que tem autoridade sobre si mesmo para fazer como bem entende. Saiba de uma coisa: você nunca faz a sua vontade, pelo menos não apenas a sua vontade. Ou você faz a vontade do Senhor, ou faz a vontade do diabo. O servo serve. Parece ridículo, parece redundante, mas é necessário dizer para os crentes de hoje que o servo serve, porque os crentes de hoje querem fazer Deus de servo, querem decretar para Deus, querem ordenar para Deus, e vivem insatisfeitos com aquilo que Deus faz na vida deles, porque se não for do jeito que eles querem, eles fazem birra, eles murmuram. Então é necessário dizer para os crentes hoje algo tão simples: meu irmão, minha irmã, o servo apenas serve. Se ele é teu Senhor, trate-o como tal. Afinal de contas, foi isso também que ele questionou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Vocês são diferentes dos gnósticos somente na teoria. Os gnósticos, na teoria, dizem que não há Senhor sobre eles. Vocês, na teoria, dizem que há Senhor, e eu sou o Senhor de vocês. É assim que vocês me chamam. Mas, na prática, é tudo igual. Não fazem o que eu mando. Então, é importante que você reveja, faça uma autoanálise de sua vida. Você já foi escravo, mas hoje você é filho. E filhos também obedecem. Filhos têm um Senhor, que é o seu Pai. Ele adotou você. E ele diz que como filho, o filho fica para sempre na casa do Pai. O escravo não, mas você é filho. Você é livre, não para escolher não servir. Ninguém é livre para escolher não servir. Ou você serve, ou você serve. Ou você, crente, é livre para escolher a quem você quer servir. A quem você quer servir? Josué, ele colocou essa questão diante do povo. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, se aos demônios, ou se ao Senhor. De uma coisa Josué tinha certeza. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir
outros deuses. É isso que você diz? Longe de você abandonar o Senhor para servir outros deuses? Sirva apenas ao Senhor Jesus, ou você não poderá servir a Ele. O diabo não, o diabo até aceita que você sirva a Jesus e a Ele, mas Jesus só aceita se você servir ao Senhor Deus. Josué, ele continua e diz assim, no capítulo 24, 19 ao 22. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se vocês não tiverem consciência do que é servir ao Senhor. Vocês não poderão servir, Ele não vai aceitar vocês. Se deixardes o Senhor e servirdes deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter desfeito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, que escolhestes o Senhor para servir. E eles disseram: nós o somos. Então, amados irmãos, eu termino dizendo que Jesus Cristo não aceita dividir o seu senhorio com ninguém. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amará o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lembre-se, você não é de você mesmo. O apóstolo Paulo disse isso aos Coríntios na sua primeira epístola, versículo 6, do 17 por diante. Mas ele diz assim: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então glorifique o seu Senhor com a sua vida. De que maneira? Alegrando-se nele, alegrando-se em saber que Ele é teu Senhor. Não faça isso de forma pesarosa, não faça isso como se fosse algo difícil, horrível, chato, enfadonho. Não! Servir ao Senhor com alegria, como diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então é desta forma que você deve servir ao Senhor. Enquanto os gnósticos e aqueles que acham que são livres negam o único Senhor Jesus Cristo, você se alegra em saber que este Senhor é digno de ser servido. E eu termino desafiando a cada um que aqui está, a cada um que está assistindo também. Eu desafio você, hoje, diante do Senhor Jesus e de todas estas testemunhas, escolhei hoje a quem sirvais. Se for ao Senhor Jesus, o faça com toda a sua força e com todo o seu amor, com alegria no Espírito de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amados irmãos, palavras que eu acredito que todos compreenderam. A posição de sermos filhos de Deus, sermos cristãos. Falamos no início que não somos mais criaturas, somos filhos de Deus. Nós somos agora a igreja do Senhor. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se felizmente você procurar o caminho, o inverso daquilo que Deus quer, Deus vai deixar. Mas tenha toda a convicção, se você for de Deus, vai pagar um alto preço. Porque os que são de Deus jamais se afastarão dele. O Senhor Jesus Cristo disse: Pai, aquele que o Senhor me deu, jamais o lançarei fora.
Por isso faça uma escolha. Humanamente falando, fazemos tantas escolhas, né? Escolhemos nossa faculdade, o que iremos fazer. Escolhemos a vestir, o que iremos comer. Quem sabe, né, as mulheres que vieram aqui já escolheram o almoço. O que iriam fazer para almoçar hoje. Escolhemos tudo e nos satisfazemos com as nossas escolhas. Mas, como cristão, será que você está escolhendo o melhor para você? E sabe que o que você escolhe vai refletir para a sua esposa, para os seus filhos e para aqueles que você ama. Se nós escolhêssemos e fôssemos só nós mesmos prejudicados, vamos dizer assim, mas não. O Senhor diz que visita até a 4ª geração. Pense nas suas escolhas e olhe como igreja do Senhor, como deveríamos nos comportar. Quando nós escolhemos aquilo que não agrada ao Senhor, nós mesmos somos abatidos. Nós mesmos ficamos desanimados, sem vontade de estar diante de Deus. O pecado faz isso, a escolha que leva a pecar faz isso com a igreja do Senhor. Adão e Eva, quando pecou, a primeira coisa que fez foi se esconder de Deus. E a igreja, quando escolhe o caminho errado, a tendência é essa, se esconder de Deus. Mas eu quero dizer um negócio, ninguém se esconde de Deus. O mais alto dos céus que você chegasse, pudesse chegar, ou mais a profundeza do mar que você pudesse ir, Deus está lá, e Deus está lá. Não tem como esconder. Por isso, essa manhã Deus nos dá apenas essa palavra. Em todos que você, igreja do Senhor, ouviu, pegue essa. Eu preciso escolher, como homem e mulher de Deus, como igreja do Senhor. Se nós não escolhermos o certo, irmãos, não iremos suportarmos o que há de vir. Não brinquemos de cristão. A palavra nos diz: passarão os céus e a terra, mas há de se cumprir. E está aos nossos olhos nus os sinais e mais sinais do que irá surgir contra a igreja. Escolha o mundo ou escolha o Senhor. Ou se torne um herói em Cristo, um mártir no Senhor. Ou seja um corajoso por amor do Evangelho, ou seja um covarde. Judas não soube escolher a Cristo e o traiu por 30 moedas. E você? Será que irá negar ao Senhor por quê? Porque eu estou desempregado. Isso me faz negar o Senhor. Porque eu estou com enfermidade. Isso vai negar o Senhor. Problemas com o meu esposo, com a minha esposa. Isso me faz negar o Senhor. Reflitamos essa manhã. E para a glória de Deus, tome a posição correta como o povo do Senhor. Como ovelha do pasto de Cristo. Em resposta ao nosso Deus, versículo 143, aí no telão, versículo 10, capítulo 143, nos diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. O Salmo está pedindo ao Senhor para que seja guiado através do Espírito Santo ao que é correto e certo. Não se iluda com aquilo que parece aos seus olhos correto, ou aquilo que o seu coração manda, mas se encontrar aquilo que Deus não nos ordena. Que nós possamos ainda aí no mesmo livro de Daniel, o mesmo capítulo 4, agora iremos ler do versículo 34 ao versículo 37, o mesmo livro de Daniel, o mesmo capítulo 4, a pessoa, por que você está repetindo se tem aqui no telão, né? Mas às vezes a pessoa, né, precisa ouvir. Daniel 4, versículo 34, 37. A leitura será feita da mesma forma que iniciemos a liturgia. Que nos diz assim a palavra do nosso Deus: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus, os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, que podem humilhar aos que andam na soberba. Amém. Nabucodonosor reconheceu e voltou a glorificar a Deus. Reconheça como estás andando, o que estás fazendo. Reconheça o seu afastamento, o seu esfriamento, sua tristeza, a sua falta de vontade de estar nos trabalhos da igreja, de orar, de buscar o Senhor, não apenas em oração, mas jejuando pelas grandes tribulações e lutas que irão surgir contra a igreja. E o Senhor nos dá sempre novas chances. Assim ele fez com Nabucodonosor, né? E Nabucodonosor voltou a glorificar a Deus, porque ele sabia que o nosso Deus e todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e basta apenas como servos servir ao Senhor e servir aquele a qual ele ordena, que é o nosso próximo. Nós possamos, amados irmãos, nos colocarmos de pé, aqueles que puderem, para exaltarmos o nosso Deus com mais um cântico de número 39, exultação do crente. Cântico de número 39. Vinde crente da loucura ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na larga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ouvimos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador que marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, eterno Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos céus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou.
poder citar, amada igreja, alegre cantarei, né, a esse Deus, esse Senhor que nos salvou. Se nós parássemos sempre, quando fôssemos fazer algo contra a vontade de Deus, para ver o que Cristo passou na cruz, o preço ao qual foi pago por você e por cada um de nós muitas coisas não faremos. Mas no momento, às vezes queremos desejar fazer o desejo da nossa velha natureza. Mas ouvimos a voz de Deus esta manhã e estamos gratos ao nosso Deus em ter falado aos nossos corações. Vamos fazer mais uma oração agora agradecendo a Deus por esse momento, aproveitando também, já orando pela nossa alimentação física, que vamos comer ali atrás. Eu convido esse momento de gratidão ao nosso Deus, ao nosso irmão Rony Crespo, que ora ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por permitir estarmos hoje na tua casa. Obrigado, Senhor, por abrir os nossos olhos com relação à verdadeira servidão, Senhor, à alegria e ao prazer de dizermos e entendermos exatamente o que é ser Deus certo, o que é ter a Deus, a Cristo como nosso mestre e a vivermos em função dessa servidão. Amém, Jesus. Também te pedimos, ó Pai, que da mesma forma que fosses generoso e abençoasse esse culto, esse alimento espiritual, e também, Pai, possa abençoar o alimento físico, ao qual compartilharemos daqui a pouco. Que os irmãos possam ter na sua mente e no seu coração aquilo que Paulo queria que os irmãos de Coríntios também tivessem. Que não se excedessem na hora do alimento, que soubessem compartilhar, dividir, que saibam esperar, e que essa vida em comunhão e em graça possa se refletir também no nosso dia a dia, em nossas casas, em nossos trabalhos. Assim te oramos, te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Antes de passarmos a palavra ao evangelista irmão Júnior, vou já dar os avisos rápidos. Estamos alegres em reportar Júnior e a sua família de volta, né? Alegramos na sua ida, no seu lazer, estamos alegres na sua volta, está em nosso meio. Trabalhos que nós temos. Pronto, as irmãs, 5 horas da tarde. Os trabalhos, reunião de oração na quarta-feira, de 17 às 18 horas, 5 da tarde às 6. Quinta-feira, estudo de 19 às 20 horas. Né? E aos domingos, nosso culto solene. A minha esposa mandou dizer também que avisar que sábado as irmãs estão se reunindo no parque ambiental aqui na cidade, de 5 da tarde. Eu vou convidar com os homens, se os homens também querem se reunirem, para ir todo mundo junto. Vai ser um piquenique. As irmãs ficam de um lado estudando, os irmãos de outro lado, e depois na hora do lanche nós nos juntamos. Tá certo, irmãos? Vou passar a palavra ao nosso evangelista irmão Júnior. Vamos receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, quero agradecer